aos espíritos bondosos a oportunidade que me deram de poder estudar, me envolver cada vez mais com o meu espírito protetor e poder trazer hoje, nesta noite, esta intimidade que devemos procurar ter com este amigo incondicional. Então, Jesus, fica conosco. Que assim seja. Então, de facto, é uma palestra, um estudo muito bonito, porque todos nós, com certeza, já nos sentimos muito sozinhos, às vezes nos momentos mais difíceis, sentimos de alguma forma alguma solidão, algum desamparo, porque infelizmente ainda não conseguimos percepcionar as ajudas que Deus nos envia até nós. Por sermos ainda muito limitados, por sermos ainda muito materialistas, porque ainda estamos muito focados naquilo que é físico, aquilo que é visível aos nossos olhos físicos, não nos sintonizamos com a espiritualidade, com a dimensão espiritual. Ainda não nos conhecemos a nós como espíritos e não conseguimos sentir essas presenças amorosas nas nossas vidas. Então, esta noite tenho a certeza que todos nós vamos ter essa certeza absoluta que jamais estamos sozinhos, que jamais estamos desamparados. Seja qual o problema, seja qual a situação, seja quem for, seja o maior criminoso, seja o ser mais bondoso, todos nós temos um amigo incondicional, espírito protetor. Então, neste estudo, nesta reflexão que fiz, procurei, com certeza, buscar este conhecimento através do nosso codificador, Allan Kardec. E, de facto, o nosso codificador, quando começou a fazer as suas investigações, as suas pesquisas, reuniu-se muitas vezes com médiuns para que pudesse ter a confirmação da espiritualidade superior relativamente a muitos temas. E foi nas obras póstumas que ele nos trouxe aqui um diálogo simples, porque ainda não estava editado o Livro dos Espíritos, ainda não estava completo, ainda ele se estava a debruçar sobre vários temas, sobre várias reflexões. E então, neste dia de 11 de dezembro de 1855, em casa do Sr. Baudin, com a médium Sra. Baudin, ele pergunta ao espírito Z. E vejam como os espíritos de luz, a maior parte deles, se não todos, nem sequer comunicam os seus nomes, porque os nomes de facto não interessam. Então, este era o espírito Z. E pergunta Allan Kardec ao espírito Z: no mundo dos espíritos algum haverá que seja para mim um bom gênio? E resposta do espírito Z: sim. Pergunta Allan Kardec: será o espírito de algum parente ou de algum amigo? E responde-nos o espírito Z: nem uma coisa nem outra. Pergunta ele: quem foi ele na terra? E resposta: um homem justo de muita sabedoria. E pergunta novamente: que devo fazer para lhe granjear a benevolência? Responde o espírito Z: todo o bem possível. E por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Pela satisfação que experimentarás. Pergunta Allan Kardec: terei algum meio de o invocar e qual esse meio? Ter fé viva e chamá-lo com instância. Reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? E a resposta do espírito Z: sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Então, nesta comunicação tão simples,
nós conseguimos aqui obter muitas respostas às nossas dúvidas. E quão maravilhoso é esta ilustração, este quadro, que nos mostra o anjo da guarda desta menina, que poderemos ver, que nós poderemos estar também ali. Com certeza não teremos o mesmo corpo, mas teremos alguém do nosso lado, esse amigo invisível que está para nos ajudar. Então, já com o livro dos Espíritos totalmente completo, trazemos então aqui as questões mais aprofundadas. Questão 486. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E a espiritualidade superior nos diz: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Pergunta 490. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então já conseguimos aqui perceber que todos nós temos um espírito protetor que nos acompanha desde o nosso nascimento e que ele tem que ser, de facto, um espírito de ordem elevada, ou seja, tem que ser mais evoluído que nós. Mas como nós, por vezes, temos uma certa tendência a embaralhar as coisas, é importante nós percebermos o que é que são anjos, o que são espíritos protetores, o que são espíritos familiares, o que são espíritos simpáticos. Então, o anjo. Os anjos são criaturas de Deus que já percorreram todos os graus de evolução. O espírito é criado simples e ignorante e pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e se adianta na hierarquia espiritual, até atingir o estado de espírito puro ou anjo. Que um dia todos nós lá chegaremos. Poderemos demorar muito tempo ou menos tempo, dependendo do nosso esforço, mas um dia seremos com certeza espíritos puros. Como a humanidade não se limita à Terra, antes mesmo da formação do nosso planeta, já existiam espíritos que, havendo percorrido as numerosas etapas da evolução, atingiram a condição de espíritos puros. E isso nós vemos, percebemos através de Jesus, um espírito puro, um espírito sideral, um avatar, um missionário, que aceitou ser o governador do planeta Terra quando a Terra estava, de facto, a criar-se. Ou seja, Deus estava a criar este planeta. Então, com certeza que os nossos irmãos, que possivelmente poderíamos ter sido nós lá atrás, ainda primatas, não é? Começámos a desenvolver, com certeza que eles todos também tiveram os seus espíritos protetores. As entidades espirituais designadas pelos nomes de anjo da guarda, anjo guardião ou protetor espiritual não são equiparadas ao anjo propriamente dito. Isto é importante perceber. Os protetores espirituais que Deus concede a cada uma de suas criaturas são espíritos como nós mesmos, ainda no caminho de evolução, e não espíritos puros, chegados ao topo da evolução, embora sejam sempre de natureza superior à do protegido. Então significa que os espíritos protetores, ou os nossos anjos da guarda, não são os tais anjos puros, espíritos puros. São espíritos que também estão a fazer uma caminhada de evolução e que se propõem e aceitam a proposta de Deus e dos mentores espirituais para nos auxiliarem, para nos ajudarem a evoluir. E com isso, eles também vão evoluindo. Ou seja, a evolução faz-se a todos os níveis. Tudo é uma evolução. Quem ajuda está a evoluir. E nós todos, uns com os outros, podemos ser espíritos protetores uns dos outros. Ou não podemos? Se calhar esquecemos desses pormenores.
que os anjos não quer dizer que sejam só aqueles que são invisíveis. Nós podemos ser espíritos protetores, anjos da guarda uns dos outros. E assim evoluímos mais, se assim o decidirmos. Agora, temos que ver a diferença e às vezes nós confundimos porque desencarna um pai ou uma mãe ou um filho e temos sempre esta tendência. Ai, o meu pai é o meu anjo da guarda. O meu filho é que me vai proteger, é que me ajuda. E não é assim. Porque quando nós nascemos, já temos um espírito protetor connosco. Logo aí, verificamos que não pode ser um parente nosso que tenha convivido connosco. E muitas das vezes, quando nós pedimos ajuda aos nossos queridos familiares, que já desencarnaram, estamos, de facto, a complicar, muitas das vezes, as vidas deles. Porque não sabemos da forma em que eles se encontram, se eles têm condições para nos virem auxiliar. E ao sentirem que nós estamos aflitos, ao sentirem o nosso chamamento, eles ficam mesmo perturbados. Então nós não podemos solicitar a ajuda desses nossos queridos. Só se tivermos conhecimento que conosco já estão para nos auxiliarem. Isso será outra história. Enquanto isso, o que devemos pedir aos nossos queridos parentes é: ora por nós, pede ao Pai por nós e nós pedimos também por eles. É assim que deve ser feito. Então os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão de espíritos protetores. Então significa que o espírito protetor é mesmo um espírito protetor. Porque os nossos familiares ou os nossos amigos desencarnados, pelo fraco conhecimento que têm, podem ter atitudes mais levianas. E às vezes, querendo ajudar, podem estar a atrapalhar. Então nós não devíamos chamá-los, invocá-los. E depois temos os espíritos simpáticos, aqueles que conosco mais convivem. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. E a duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Quer dizer que, mediante aquilo que eu sou, a pessoa que eu sou, o tipo de pessoa, os gostos que eu tenho, a forma e a postura que eu tenho na vida, assim eu ando acompanhada com espíritos afins comigo. Então, basta nós analisarmos uns aos outros, basta nós analisarmos a nós próprios. Que tipo de pessoas somos nós? E que espíritos é que nós atraímos para nós? E se isso nos pode ajudar ou não? É muito simples, porque nós não somos vítimas. Não podemos estar constantemente a responsabilizar os espíritos pela nossa vida que não corre bem. Devemos analisar, de facto, quem somos nós, que pensamentos temos, porque os nossos pensamentos são energia e essa energia vai se plasmar no mundo físico. As nossas atitudes, ainda mais, vão provocar, há sempre a lei de causa e efeito, então vai sempre provocar, de facto, uma resposta àquilo que eu faço. Então, pela forma que eu sou, a maneira que eu tenho de ser, nós percebemos que tipo de espíritos é que convivem connosco. Os meios que nós frequentamos, os gostos que nós temos, vamos logo verificar que tipo de espíritos nos acompanham. São esses os espíritos simpáticos. E depois o mau gênio, como nos diz Allan Kardec.
O mau gênio que poderemos perceber que será o obsessor, não é? Então o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. Nesta imagem, temos então um irmão encarnado que bebe, ou seja, será um alcoólico, ou tem o vício do álcool, e como um espírito, um obsessor, se está unido a ele para poder também absorver essa sensação da bebida. Portanto, por aqui nós percebemos que se temos algum tipo de vício, temos determinadas companhias connosco. E temos que fazer esta reflexão, temos que analisar e temos que mudar. Porque tudo isto, tudo o que aqui acontece, significa que nós afastamos, de certa forma, o nosso espírito protetor. E vamos ver mais à frente. Então, ainda no livro dos Espíritos, porque é de facto um livro extraordinário, temos lá tudo o que necessitamos para tirar as nossas dúvidas. É um grande livro de estudo. Na questão 491, pergunta Allan Kardec: qual é a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Vejam, como um pai para com os seus filhos, mesmo nós errando, mesmo não lhe dando ouvidos, ele está sempre ali para nos ajudar. E então pensar que tendo sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Não, será que isto não é para nós a maior consolação que nós podemos ter? De sentir, de perceber, de ter consciência que temos de facto do nosso lado um espírito, um amigo incondicional, que, atenção, é mais firme não caiu, foi logo seguro, sem dúvida. É colocarem duas cadeirinhas, se calhar uma em cima da outra, já não acontece. É, e abre. Então vamos continuar, vamos serenar. Então vamos perceber que esse espírito protetor é um ser mais firme e mais devotado que as mais íntimas ligações que possamos contrair na Terra. Ele é mais firme, ele é mais devotado que um pai terreno, que uma mãe terrena. Porque é um ser mais evoluído. Esses seres ali estão por ordem de seu Deus, que os colocou ao vosso lado, ali estão por seu amor, e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, deve ser mesmo uma penosa missão, porque nós ainda somos tão ignorantes, ainda somos tão frágeis, ainda nos enganamos tão facilmente, ainda não os conseguimos ouvir, por mais que eles nos tentem enviar as suas vibrações. E eles, quantas vezes eles nos veem a seguir o caminho mais errado, e eles nos querem alertar.
e nós fechamos os nossos ouvidos, somos teimosos, orgulhosos, pensamos nas coisas da forma mais frívola, da forma mais fútil, porque nós vivemos muitas das vezes uma vida muito fútil, muito virada para o nosso ego, e por isso não conseguimos sentir as suas presenças. E claro que isso é uma missão penosa, claro que sim, mas é por isso é que eles evoluem, ajudando-nos, estão ali a evoluir, estão mesmo a trabalhar com o seu amor incondicional. Se onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, pensemos nós que só os bons é que têm espíritos protetores? Não, meus queridos, todos têm espíritos protetores, porque o Pai é de todos. O Pai ama a todos, o maior criminoso. E eles estão lá a tentar, de todas as formas, auxiliar, ajudar, aconselhar, alertar. Todos temos. Nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Eles estão lá. Nós é que não estamos sintonizados. Nós é que não os conseguimos ouvir ou perceber as suas presenças, mas eles estão sempre. Estão sempre. Outra questão importante. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E o que a espiritualidade nos diz é, desde o nascimento até à morte. E frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque as existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Porque para nós 50, 100 anos é muito tempo, mas para eles, para a espiritualidade, para a dimensão espiritual, o espaço e o tempo é insignificante. Então, sim, ele pode ter assumido conosco, de facto, acompanhar-nos até depois do nosso desencarne, pelas necessidades que temos, com certeza. A missão do espírito protetor é voluntária ou é obrigatória? E diz-nos a espiritualidade, o espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns isso é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Depende da evolução também do espírito protetor. Então diz-nos Miramês, alguns dos benfeitores espirituais dão preferência a assistir ao espírito encarnado com o qual simpatizam. Outros, que são poucos, não escolhem e deixam a cargo dos mestres siderais e, como espíritos de luz, trabalham sem reclamar em todas as áreas aonde foram chamados a servir. Porque, claro, não é qualquer espírito protetor que aceita ser protetor de um criminoso. Que tem essas tendências, ou que tem tendências de vícios complicados. Não será. Tem que ser, de facto, um espírito já com uma evolução muito grande, para aceitar, para amar aquele ser, para o ajudar, porque eles não desistem, jamais desistem de nós, jamais. Mesmo que a gente lhes feche totalmente os ouvidos, não continuemos a teimar e ir pelo caminho mais errado, eles jamais desistem, porque eles nos amam mesmo. Amor verdadeiro, que é aquilo que nós ainda não sabemos, o que é o amor incondicional. Pergunta também importante. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger os outros indivíduos? Diz-nos a espiritualidade, não, mas o faz de maneira mais geral. É que lá está, nós somos muito limitados, mas para os espíritos, de facto, principalmente para os espíritos desta envergadura, com certeza que eles conseguem auxiliar outros ao mesmo tempo.
a doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, a ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? E hoje, no tempo de Allan Kardec, eram através das cartas. E alguns tinham possibilidades de telefone. Agora nós, a internet. Os pais comunicam-se com os seus filhos. Pode estar em Inglaterra, rapidamente, através da internet, até conseguem ver o seu filho. E não os protege e não os aconselha na mesma. Então, para a espiritualidade é muito fácil, muito mais simples. Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes da Terra. Não dispõem eles do fluido universal que liga a todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som? É que nós ainda não temos a mínima consciência, de facto, das capacidades, da dimensão espiritual. Nem nós utilizamos as capacidades que nós temos como espíritos encarnados. Ainda não sabemos utilizar essas capacidades. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Jamais estamos desamparados. Se houver alguma missão importante em que o nosso espírito protetor tenha que estar, há sempre um espírito que o vai substituir temporariamente. Isto é maravilhoso ou não é? É maravilhoso e temos que agradecer todos os dias da nossa vida por termos estes espíritos maravilhosos connosco. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências. E a espiritualidade nos diz: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita a nossa liberdade. E, momentaneamente, poderá afastar-se, porque respeita a nossa liberdade, mas continua sempre em prece e em vibração para que sejamos tocados. Porque a qualquer momento faz-se luz na nossa consciência. E quantas vezes isso já não nos aconteceu? Quantas vezes nós decidimos tomar esta atitude achando que é correta e não é, e logo passado um pouco faz-se um clique na nossa mente. Não devia ter feito isto. Quantas vezes não é o nosso espírito protetor a vibrar, a enviar, emitindo os seus pensamentos positivos para nos alertar, para nos despertar, para nos ajudar a tomar consciência. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe mal? Jamais. E nós às vezes queixamos-nos, até queixamos-nos de Deus. Nós queixamos-nos de Deus. Quanto mais do nosso espírito protetor, nem sequer lhe ligamos. E achamos que Deus é que nos está a castigar, etc, etc, etc. Quando Deus é amor. Quando os espíritos de luz são amor, jamais nos fazem mal, jamais nos punem. Somos nós próprios que fazemos a nossa cama. Como diz o velho ditado, na cama que a fizermos, nela nos deitaremos. E é mesmo isto. É mesmo isto. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal?
Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Ele respeita sempre, sempre a nossa liberdade. Jamais impõe a sua opinião ou as suas ideias. Jamais. Porque não conheceis melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei, e não a fizestes, não te mostrei o abismo, e nele te precipitastes. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira? Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Se nós conseguirmos cultivar essa intimidade, esse diálogo com eles, diariamente, quantas vezes nós não seríamos ajudados? E somos sempre ajudados, mas nós é que não damos abertura. Não estamos naquela sintonia, não conseguimos captar as suas vibrações, porque estamos focados só naquilo que não tem nada a ver com a nossa evolução espiritual. Isto é a verdade. E eu vou-vos contar só uma pequenina história minha que eu passei, eu pessoalmente. Já andava nesta casa e comecei a ter alguns problemas a nível de visão. E numa noite estava a dormir e vi-me, portanto foi um desdobramento, eu vi-me deitada. E ao ver-me deitada apercebi-me que existia um espírito, um homem, todo vestido de preto, que estava com as mãos irradiando para mim e eu senti que era negativo. E vou-vos dizer, aquilo que eu vi, que eu vivi, era real mesmo. Eu quando vi aquilo assustei-me e comecei a orar. Eu que estava fora do meu corpo, comecei a orar e comecei a pedir a Jesus: Jesus, ajuda-me, protege-me. E começo, pelos ensinamentos desta casa, começo a pedir por ele. Começo a pedir a Jesus, aos bons espíritos, para envolverem aquele irmão na luz, no amor, para que ele caísse nele. E viro-me para ele e digo-lhe: meu irmão, se eu te magoei, se te fiz mal, eu peço-te perdão. Eu já não sou a mesma pessoa. Sabem o que é que aconteceu naquele momento? Naquele momento aparece-me um espírito, um outro homem, t-shirt branquinha, calça cinza clarinha, não era gordinho, mas era assim, rechonchudinho, com um sorriso nos lábios, assim, um sorriso de orelha a orelha, mesmo amoroso mesmo, daquelas pessoas que dá vontade de dar beijos mesmo. E ele, o que ele fez foi pôs-se à frente do espírito que estava vestido de preto, pôs-se à frente dele, olhou para mim e de repente eu acordei. Aquilo que eu vivi, eu sei que isto foi real. E eu sei que aquele era o meu espírito protetor, que ele veio-me auxiliar. E nunca mais senti aquela presença. Vejam, o que faz nós nos sintonizarmos. O que faz a oração. O que faz a oração. O que faz a sintonia com os espíritos bondosos. É isto que devemos fazer. Criar a intimidade com eles. Não penseis em lhes ocultar nada. Não vale a pena.
Eles sabem tudo. Aliás, os espíritos leem os nossos pensamentos. Não vale a pena andar aqui a fingir, que muitas das vezes andamos mesmo a fingir. Pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerai o futuro. Procurai avançar nesta vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. Afastai para longe de vós de uma vez por todas preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. De que temos nós medo? Outra questão importante. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das suas provas mais perfeito e instruído. Ou seja, nós temos que passar pelas dificuldades, porque é aí que nós estamos a aprender, estamos a fazer o nosso aprendizado. Ele o que faz não é levar-nos ao colo. Ele envia as suas vibrações. Ele aconselha-nos. Mas não é ele que vai fazer o trabalho por nós. Nós temos que fazer esse trabalho no sentido realmente de aprendermos, de evoluirmos, de melhorarmos. Os espíritos bondosos respeitam o nosso livre-arbítrio. Aconselham, orientam, impulsionam ao bem, mas respeitam as nossas decisões. É condição fundamental para a nossa evolução, responsabilidade e merecimento. Nós só não estamos melhores, não é porque o nosso espírito protetor nos falha, ou porque Deus nos falha, ou porque os espíritos bondosos nos falham. Nós não estamos melhores porque nós não fazemos por isso. Certo, às vezes não temos ainda consciência, fazemos-lo por ignorância. Verdade. Mas nós temos tudo ao nosso dispor para podermos aprender, para melhorar. Por que é que não o fazemos? Por que é que somos preguiçosos? Por que é que nos escondemos de nós mesmos? Por que é que não nos encaramos? Por que é que não olhamos para nós e vemos quem somos? Para dar o salto. O espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? E claro, há circunstâncias, principalmente na intimidade, no descanso, com certeza, que ele não estará sempre constantemente, nem haverá essa necessidade. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Chega, sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Mas isso não vai acontecer aqui no planeta Terra. Vamos sempre necessitar de um espírito protetor. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? É um mérito, claro. Ao conseguir que o aluno, de facto, que o seu protegido melhore, evolua, seja uma pessoa melhor, com certeza, ele próprio evolui. Evidentemente que se sente feliz, como qualquer pai se sente feliz, quando vê o seu filho bem. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. É ele o responsável quando não o consegue? Não, nunca. Nós é que somos os responsáveis. Ele está ali para nos ajudar. Pois ele fez o que dele dependia. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem de angústias da paternidade terrena. No fundo, porquê? Porque ele sabe que hoje nós ainda não conseguimos, mas amanhã ele sabe que nós vamos conseguir. Porque sabe perfeitamente que mesmo que não seja nesta reencarnação, nós vamos sempre progredir.
Esta é uma lei, a lei da evolução. Eu hoje não consigo, ele sabe. Vai tentando sempre orientar, mas de alguma forma nós vamos melhorando, pouco a pouco. É muito lentamente, mas vamos, devagarinho. A pessoa que eu fui ontem já não sou a que sou hoje. E Deus queira que amanhã eu seja muito melhor. Depende do meu esforço. Depende da sintonia que eu tiver para com o meu espírito protetor que me orienta, que me auxilia, que me aconselha. Então, cada homem, mesmo o selvagem, tem um espírito que vela por ele. E o mesmo que se dá com as famílias, as sociedades, as cidades e as nações, as quais têm espíritos protetores especiais, porque marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Que coisa mais maravilhosa! Perceber que nada é ao acaso, nem nada está desamparado, que tudo tem uma organização, que a dimensão espiritual é perfeita. Então, o nosso espírito protetor procura ajudar a família e ele reúne-se com os protetores do lar, da família. Vejam que coisa mais linda. O meu espírito protetor reúne-se com o espírito protetor da minha mãe, do meu filho. Lindo isto, não é? Trocando ideias sobre a harmonia da casa e sobre como consegui-la pelos seus moradores. E quando a família entende essa ajuda, abrem-se as portas para maior assistência espiritual. Eis porque insistimos na abertura do culto do Evangelho do Lar, de maneira a dar ambiente para os guias espirituais da casa aconselharem a todos mais diretamente. Quando a família, de facto, se une e lê o Evangelho, faz a oração junta, é realmente uma alegria para os espíritos protetores, porque eles assim afinizam-se mais com todos e ajudam o lar e a família. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Têm. Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. E temos a nossa casa, o GEAC. O GEAC tem os espíritos protetores. Estejamos nós completamente tranquilos, que quando aqui viemos, eles já estão cuidando de todos nós e cuidando dos espíritos desencarnados mais perturbados. Pensemos mais nesses espíritos superiores para que possamos algum dia fazer a sua vontade, que é a vontade de Deus. Pensemos neles constantemente para que possamos compreender a vontade de Jesus dentro e fora de nós. Porque quando nós nos sintonizamos intimamente, conversando com o nosso espírito protetor, sentindo ele ali junto a nós, nós vamos captando. Vamos, no fundo, abrindo a nossa espiritualidade e captando mais as suas vibrações, as suas orientações, os seus conselhos. E o nosso grande espírito protetor, o governador do planeta Terra, Jesus, nosso guia de todos nós, dos espíritos protetores, de nós, espíritos encarnados ainda numa caminhada difícil, de provas e expiações, mas de uma grande oportunidade. Então eu vou pedir, antes de... Posso pedir para distribuírem? Não sei se está para todos, mas pelo menos 2 a 2. Queria deixar aqui um. Deixa a irmã Leonor ou a irmão Fernando? Já tenho aí. Então, o que eu quero neste momento
e que eu senti quando estava a fazer este estudo, esta reflexão, de repente veio-me esta música maravilhosa, que vos digo que devemos senti-la em forma de oração, de intimidade, que seja um momento em que possamos vibrar, agradecendo profundamente aos nossos espíritos protetores, aos nossos anjos da guarda, porque eles estão aqui conosco nesta noite e estarão com certeza envolvidos pela luz de Jesus, pelos mentores desta casa. Então eu vou pedir, podes passar. Vamos então sossegar, por favor? Se não há mais folhinhas, tentemos ver uns pelos outros, pode ser? É que eu vou te ligar. Há alguma coisa? Desculpa. Vamos então acalmar? Vamos, por favor? De luz. João, luz ali. Então vamos sentir este momento. E queremos que, se quiserem cantar, é um momento para cantar, porque cantar também é uma forma de orar. Mais alto, João, se calhar. Mais alto.
mas valeu a pena poder, neste momento, nos sintonizarmos e afinizarmos com o nosso espírito protetor. Agradeço muito a vossa atenção.